Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do caderno de Valtorta, de Maria Valtorta, 1944, parte 6. E é tão importante a gente
meditar e falar sobre o que está sendo falado no início do vídeo, porque hoje as pessoas elas não refletem, não percebem, né, o que está acontecendo, assim, porque elas se queixam muito. A gente vê que elas não percebem que o que está acontecendo, vamos dizer, no mundo, as coisas, as dificuldades às vezes que acontecem na vida delas, um dos motivos é por causa da vida que estão levando, né? São consequências de decisões que elas tomam nas suas vontades. E, e muitos, como a Aline falou, estão vivendo fora dessa proteção divina. E elas não conseguem perceber e refletir nisso, sabe? E uns não reconhecem a proteção de Deus, né? Não reconhecem, não agradecem, né? E outros estão fora e não percebem, sabe? Também essa falta de percepção mesmo, de reflexão, de meditação que as pessoas estão tendo, né? Estão muito olhando as situações, estão muito nesse mundo agitado de tanta informação, né? Elas veem as coisas acontecendo, as informações, é muita informação, muita coisa, mas isso elas não a levam a uma reflexão, sabe? De ver, nossa, mas por que está acontecendo tudo isso? Para quê, né? Por que será que isso acontece? Ela não para refletir que, que essas coisas estão acontecendo por causa dos pecados, né? Da humanidade, por causa, né? As coisas que estão acontecendo na sua vida é por causa que está fora da proteção divina, né? Porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Então, assim, elas não percebem, né? Ela olha o que está acontecendo e reclama, 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 e acha, né? E não questiona, e não concorda, e murmura, mas, sabe? Mas não vê que ela tem, vamos dizer assim, a mão dela sobre isso, né? A vontade humana dela sobre o que está acontecendo, né? O ser humano tem esse negócio de sempre estar colocando a culpa no outro, né? A gente vê muito isso, jogando a responsabilidade para o outro. Ah, porque a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, por eu ser assim, vou ter me tornado assim. A culpa não sei lá, é do governo e fica criticando, né? A gente, claro que a gente está vendo as decisões, né, que eles tomam, as coisas erradas que estão fazendo. Mas assim, sabe que eu tô querendo falar que as pessoas só vê fora delas, fica só olhando para o outro, apontando para o outro, mas ela não olha, sabe, para suas decisões, para a vida que está levando. Ela acha que está tudo bem com ela, né? Que ela tá perfeita, tudo certo. O outro, o outro é que é errado, o outro é que é isso, é que é aquilo, mas ela não vê que é a vida que ela tá levando. Ela não vê as decisões que ela tá tomando. Para ela, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, assim, critica os outros, quem tá ao seu redor, mas ela não olha. Para ela, ela é perfeita, ela tá tudo certo com ela. Como a Aline falou, às vezes a pessoa, por rezar um terço, ela acha que tá tudo certo. Ah, eu amo Deus, eu rezo o terço todos os dias. E acha que isso é o suficiente. Então, como a Aline falou, Deus não quer esmola, não. Ele não quer esmola. Ele quer ser o primeiro. Ele não quer o resto. Ele não quer o resto. Ele quer ser o primeiro. Está lá nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E as pessoas não estão amando a Deus sobre todas as coisas. Não está amando a Deus.
Está dando o resto para Deus. Os restos. Não vou rezar aqui e que ele fique contente, fique, né? Que ele se contente. Nossa, acho que aí tem uns que pensam assim, nossa, desse Deus também é. Nossa, Deus também, ele quer tudo para ele e só quer que a gente. Tudo tem que ser para ele e só, tudo tem que ser para ele. Eu vi um vídeo de uma moça falando, nossa, esse Deus que só quer ser adorado, só ele tem que ser adorado, amado, me ame, que é tudo para ele, não gosta de dividir nada com ninguém, e tudo tem que ser para ele, e tem que amar só a ele, dar atenção só. Eu vi um vídeo de uma moça falando, revoltadíssima, criticando Deus. Que Deus é esse, um Deus carente desse jeito, ai, que me ame, nossa, não sei o quê. Ela assim, muito aborrecida, sabe? E criticando, tipo assim, num tom de ironia, sabe? Como se dissesse que, nossa, esse Deus é muito fraco, é como se dissesse isso, sabe? Que esse Deus é muito fraco, é muito assim, é, carente, sabe? É um Deus fraco que, ai, tem que amar só a mim, ai, que me ame, e implorando amor, sabe? Ela tava falando. Então é isso, as pessoas não entendem, elas criticam a Deus. Elas acham que Deus não tem esse direito de exigir ser primeiro, né? Elas não entendem que a vida dela depende de Deus. Sem Deus, ela não existe. Nada ela pode fazer, né? Sem Deus, a gente não tem como sobreviver e a pessoa não entende isso. Que Ele é a nossa vida. Então, se Deus pede para que Ele seja o primeiro e, e pede essa nossa atenção, esse reconhecimento, primeiro porque é de justo direito, Ele é Deus. É de direito, nós somos criatura. E até porque ele sabe que dependemos plenamente dele. Então, por isso que Deus faz o que faz, tudo o que faz, porque ele sabe que a vida vem dele. Ele sabe quem somos nós e quanto dependemos dele. Então, pelo nosso próprio bem mesmo, pela nossa salvação, ele faz o que faz, né? E as pessoas não percebem, estão levando a vida aí, nunca tão contente, nunca tão satisfeita. Pode ter o dinheiro que for, né? Pode ser rica, rica, milionária, mas a gente está vendo aí que elas não são felizes. A gente vê os vídeos, a gente vê notícias de tantas pessoas aí riquíssimas, bilionárias, milionárias, e não são felizes. Estão sempre numa vida de desconfiança e, e as amizades, as pessoas que a cercam não tem um amor verdadeiro por aquela pessoa, né, sincero, mas por interesse. Ela sabe aquela desconfiança de que as pessoas estão ao redor dela porque ela tem dinheiro. Terrível, e fica naquela desconfiança, naquela preocupação de perder aquilo que ela tem. E, nossa, é uma vida muito triste. A gente vê quantas e quantos, né, se dinheiro, se riqueza trouxesse felicidade, se essa vida que elas levam trouxesse felicidade, elas não viveriam na depressão, na ansiedade, no pânico, né? Não tentariam contra a sua própria vida, não usaria drogas, não buscava, né, meios ilícitos ali para fugir, né, dessa realidade delas. Se elas, se dessa vida, né, de riqueza, de ter tudo, trouxesse alguma felicidade, fosse tudo. Daí a gente vê, né, e E muitos não reconhecem as bênçãos de Deus, né? É tão abençoado, mas ela fica tanto olhando para a vida do outro, para as riquezas que o outro tem, para, vamos dizer assim, entre a felicidade que ela mostra nas redes sociais, que ela é feliz, mas não é. Ela mostra aquilo ali, né, que ela quer mostrar ali, mas a gente não sabe o que se passa fora, né, das câmeras ali, fora das redes sociais, e a pessoa se baseia naquilo, na vida do outro. E a base que a pessoa traz de que é felicidade é isso. É ter alguma coisa, poder viajar e ser felicidade. E a vida da pessoa, às vezes, assim, a pessoa é tão abençoada por Deus, né? Deus protege tanto, ela não vê as pequenas coisas.
que acontece na vida dela, no dia a dia, com a sua família, né? Em direção aos filhos, em direção ao casamento ali, o relacionamento ali com o marido. E tanto livramento, tanta bênção, e a pessoa não reconhece, não tem essa capacidade, não vê. Então a gente às vezes tem que mostrar, né? Como ela estava aqui, ela estava mostrando para o esposo dela ali a bênção, o quanto eles são abençoados, né? E eu também aqui, eu mostro muito isso para o meu marido aqui em casa. Porque eles não olham essas coisas assim do dia a dia, coisas pequenas, para eles não tem valor nenhum. A pessoa passa batido, as pessoas não reconhecem, não vê. A gente tem que estar apontando, a gente tem que estar mostrando, porque elas estão ali focadas nas coisas grandes, nas coisas assim, materiais, palpáveis ali, materiais, sabe? Que sinônimo de felicidade, de paz, nossa, você ter muito dinheiro na conta, você ter uma casa linda e maravilhosa, ter tantos carros, é poder viajar, é ter uma casa de luxo. É as coisas que as pessoas estão mostrando nas redes sociais, né? Aí põe isso na balança como felicidade e se frustra, né? Se frustra. Mas não sabe o que acontece, né? Realmente, o que acontece na vida dessas pessoas, interiormente, como essas pessoas estão. Não vê, né? Porque ficam presas ao exterior, ficam presas ao material. E tem um rapaz que, um cabeleireiro que mexe no meu cabelo aqui. Aí eu fui agora, antes do Natal, eu fui lá. E aí ele estava conversando com um advogado lá, acho que ele é advogado. Ele falando com ela que fica assim, nossa, que ele ficou muito frustrado, nada assim, frustrado, triste, desanimado. Porque uma pessoa que ele conhece que também é cabeleireiro disse que de uma hora para outra, assim, ele abriu um salão e de uma hora para outra, em pouco tempo, ele viu essa pessoa passando por ele, tipo assim, em pouco tempo, assim, a pessoa cresceu assim de uma forma, né? O salão dele ficou aquele salão luxuoso, incrível, assim, uma coisa mais, né? O carro assim, luxuoso, uma vida assim, né? E ele ficou assim, e a pessoa passava, fazia questão de passar na frente dele dizendo, para mostrar para ele, olha, eu venci. E ele ficou assim, nossa, super desanimado. Ele dizendo, me frustrou, eu fiquei, nossa, muito desanimada, muito, porque eu achei isso muito injusto de falando. Eu pensei, como é que pode? Eu estou há 20 anos nesse mercado, há 20 anos que eu sou profissional, ralando, eu não vejo essa coisa assim que acontece. Eu não vejo essa, esse crescimento, tudo isso que eu vi na vida do outro lá. Eu disse, como é que pode? O cara abriu agora, tipo assim, faz pouco tempo, né? E mal ali começou e deu nossa, tá ganhando e cresceu e tá vendo ali comprando carro de luxo e enriquecendo, mostrando a vida. Ele disse que ficou assim, nossa, como que injusto. O que eu tô fazendo de errado? Ele achou que estava fazendo já alguma coisa de errado porque ele olhou para ele e disse, nossa, tô há 20 anos, há mais de 20 anos trabalhando, ralando, e eu não vejo esse fruto todo. O que está acontecendo na vida do outro? E ele disse que, nossa, deu vontade de desistir, desanimou, sabe? Ficou assim, arrasado, para baixo. E ele achou que estava fazendo alguma coisa de errado, porque ele, mais de 20 anos que ele está isso, e não ganha, e não vê esse ganho, esse horror de dinheiro, e tudo, né? Que ele está vendo no outro. Aí ele achou muito injusto, nossa, ficou muito chateado, muito revoltado, muito injusto isso. Né? Eu ralo, ralo, ralo e não vejo isso, né? E essa facilidade, né? Esse dinheiro todo. E aí ele disse que depois de um tempo, ele descobriu que tudo aquilo que o cara tinha foi ali de uma vida errada que o cara estava levando, né? De contrabando, alguma coisa assim. Não era fruto ali do, do trabalho dele de cabeleireiro, né? Que ele era só uma maquiagem. Ele realmente o que ele ganhou não foi do trabalho de cabeleireiro, foi ali
de coisas lícitas ali, erradas ali, né, que ele estava fazendo por trás. Então, você vê como as pessoas são. Elas olham, elas se baseiam pelo que ela vê, pelo exterior ali, né, pelo que a vida da pessoa, o quanto ela está ganhando, o que ela tem, o que ela está conquistando, sabe? E se baseia nisso. E se frustra e começa a fazer comparação. Ai, eu não sou abençoada. Ai, eu não sou feliz. Ai, eu é injusto. Nossa, Deus é muito injusto, porque tá vendo que eu tô ralando há mais de 20 anos e ele não me abençoa. E o cara é muito abençoado e ele não via que ele era abençoado porque ele ficou se comparando com a vida do outro, achando que o outro cara era abençoado porque o cara tava ali bem de vida, mas de coisas erradas, de coisas erradas. E a conta chegou pro cara, né? Porque o cara foi preso, ele foi descoberto, né? E tudo mais. Então, e as pessoas não reconhecem, sabe? Então, e depois que isso aconteceu, ele viu que ele é muito abençoado, né? Que ele está ali trabalhando, mas é honestamente o que ele ganha, é honestamente, que ele jamais, ele dizendo, né, meu Deus, e depois ele caiu a ficha dele, assim, nossa, graças a Deus, eu não posso ter tudo aquilo, essa, né, assim, um salão de luxo, ganhar esses horrores de dinheiro como eu vi na vida, mas graças a Deus é um dinheiro honesto, ele falando. E ali, ele, diante da situação do cara lá, ele reconheceu e viu quanto ele é abençoado, quanto ele é, né? Ali ele é feliz, porque ele vive ali honestamente. Ele tá vivendo bem, tá vivendo direito, não é aquele coisa fácil, mas assim, né? É dinheiro assim, muito assim, livre, né? Um dinheiro assim que é a conta ali, mas é assim, ele consegue pagar as contas dele, consegue pagar o aluguel do espaço, ele consegue comprar as coisas dele em casa, comida, pagar as contas, e sabe, ele foi reconhecendo isso. Então, às vezes, as coisas precisam acontecer, né, para a pessoa cair a ficha. De quanto ela é abençoada, eles têm que se mostrar ali, né? Porque realmente as pessoas não enxergam o quanto elas são abençoadas por Deus, não reconhecem. Não reconhecem, então, às vezes, Deus tem que mostrar para elas, né? Através de situações e através da gente, das pessoas como a gente, assim, né? Que a gente tem que mostrar para nossa família, tem que mostrar para o nosso esposo o quanto somos abençoados e protegidos por Deus. Né? Eu estava conversando com meu esposo esses dias sobre a, a gente vê, né, as crianças, os adolescentes, a vida, as crianças logo cedo, novas, e a vida que o contato com as coisas que elas estão tendo muito cedo e, e a situação das crianças, como é que elas estão crescendo, o contato que as coisas que elas estão tendo. E o meu marido e eu falo, tá vendo como a gente é protegido por Deus, com a nossa família. Deus abençoe e protege tanto a nossa família, protege tanto o nosso filho, porque você está vendo as crianças da mesma idade que ele. Olha o que acontece. Olha o contato, olha como elas vivem, olha o vocabulário, sabe? O contato com as coisas, né? Palavrão, as coisas erradas, e que vê da mesma idade. O contato que as coisas têm, as coisas que acontecem com essas crianças, né? E porque os pais também não têm aquela, devido também a um desleixo mesmo dos pais, e os pais não estão nem aí pros meninos, e sabe, eu fui mostrando isso pra ele, como a gente é abençoado. O nosso filho é protegido. Olha como Deus protege o nosso filho, que ele é da mesma idade que essas crianças, e olha como Deus protege ele, defende ele, guarda ele, como esse menino ainda é inocente, não tem essa malícia que muita criança tem da idade dele, as coisas que essas crianças fazem, o que acontece, e olha só como ele é protegido. Sabe? A inocência dele, que a gente vê pureza na ação, nos pensamentos do nosso filho. E que hoje em dia você está vendo que é difícil. Hoje em dia, é, as crianças, essa questão de pureza, da inocência, né, de guardar isso, é muito difícil hoje em dia, muito difícil.
devido assim ao bombardeamento que se tem, né, assim, ao nosso redor de contaminação. E mesmo diante de tudo essa situação, gente, olha só como nosso filho é protegido, como Deus abençoa, como Deus protege, como somos abençoados a nossa família. Então, assim, né? As pessoas estão muito preocupadas com o exterior físico ali, né? A parte física, em ganhos materiais e preocupadas demais fisicamente, né? Assim. E aí até que Jesus fala assim, né? Ah, é importante, né? O cuidado. Assim como a gente tentou dar essa importância ao cuidado ali do corpo, né, ao cuidado físico, o sustento ali em se alimentar, assim como é importante o vestir, né, aí tá se vestindo, troca uma roupa, a outra tem que botar outra roupa, esse cuidado todo que a gente tem exteriormente e toda essa atenção que a gente dá, ele disse que também o mesmo tem que se aplicar à fé, então achei muito interessante, assim, essa importância que as pessoas têm que entender, porque as pessoas não estão preocupadas com a vida espiritual, com a alma, né? É toda aquela atenção, né? Toda aquela distração ali para os cuidados exterior, né? Só dá atenção ao exterior, né? E até na questão de santidade também, na busca da santidade, é tudo exterior, né? Tem que mostrar algo que tem que ser mostrado, como Jesus está falando aqui do véu, né? O véu, o vestir, porque tem que vestir ali um, de um modo específico e tem que agir assim, né? Tem que estar mostrando que é paciente, tem que estar mostrando que é piedosa, tem que mostrar que é misericordiosa, tem que mostrar, tem as outras pessoas têm que ver que eu sou caridosa, né? E, e se preocupa com isso, mas o interior, como é que tá a alma? Então, assim como a gente dá essa atenção, Jesus está falando, assim como é importante, né, que a gente precisa de se alimentar, né, para sustentar o corpo, o sustento do corpo, a roupa que temos que vestir, os modos que temos que se comportar, o mesmo se aplica à fé, ao interior, o cuidado com a alma, com a vida interior, com a vida espiritual que as pessoas estão nem aí, né? A alma, ela tá sem o alimento necessário para viver, tá? Ali não tem a vida, né? Aquela vida com Deus, não tem aquela relação com Deus. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja, né? Como a gente está falando, muitos aí acham que só rezar um texto é ter ali, tá tudo certo e tá aí, é isso aí, ele tem que estar satisfeito, né? E muitos deixam de ir para a igreja e acham que isso já é o suficiente, que Deus vai ali e que ele tem que se contentar, que ele tem que se reclamar com nada. Não estou rezando o texto todo dia porque ele vai reclamar, né? E aí depois as pessoas não entendem porque não tá ansiosa, né? Tá ali com crises e ali a parte espiritual mesmo, aquela falta de confiança, aquela falta de esperança, sem forças, né? Para lidar com as situações, as debilidades, tá assim, como ela tá falando, tá fora da proteção de Deus, porque ela acha que só rezar o texto vai resolver. Ah, eu falo com Deus, eu tenho intimidade com Deus de casa, eu não preciso ir para a igreja, né? E acha que é exagero, né? A pessoa ali as questões dos mandamentos, não observa os mandamentos, não respeita a lei de Deus, não vai à missa, né? Sabe? Deixa assim as coisas muito assim, um desleixo, assim, um desleixo, né? Bem desleixado mesmo, a vida espiritual. E ainda acha ruim ali, ainda ali critica Deus, que acha que ele está sendo muito exigente. Nossa, eu não rezo, não rezo todos os dias antes de dormir. Eu rezo o meu terço, eu rezo o rosário na madrugada, né? E não é o suficiente. Então, ela acha que Deus quer as esmolas. Isso é esmola, né? Como ela está falando, Deus não está querendo esmola. Ele quer ser o primeiro, né?
é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a pessoa está fora da proteção divina, porque não está vivendo de acordo. Quer viver, quer Deus ao seu modo, à sua imagem, da sua forma, do seu jeito. Né? Deus tem que aceitar assim, é assim que Deus tem que ser, é assim que Deus tem que aceitar, tem que ser assim, não preciso ir para a igreja. Tem que ser do meu modo, né? E quer que Deus aceite o modo dela. Né? Então, assim, essa mesma importância que as pessoas dão para a sobrevivência física, vamos dizer assim, ele está falando mesmo que tem que se aplicar à fé, ao espiritual, que é o mais importante de todos. Porque fisicamente o corpo, como ele está falando, vai se deteriorar, a gente vai chegar, vai morrer, esse corpo vai morrer. Tem um tempo limite para a gente aqui, mas a alma não. Fisicamente, tem o tempo para cada um, né? Esse corpo. Mas a alma não é. A alma é eterna. Ela vai viver eternamente. E aí, como é que tá o estado da alma? Como é que tá a relação com Deus, a vida espiritual? Então, é muito sério isso, né? E as pessoas não pensam, não dão a mínima atenção a isso. Não dão a mínima atenção para Deus, para ter uma relação com Deus, para estar sob a proteção de Deus, para dar essa atenção a Deus, para dar o primeiro lugar a Deus, né? Todas as coisas estão em primeiro lugar, menos Deus. Deus está em último lugar, recebendo o resto, esmolas, resto das coisas, né? Se der, eu vou à missa. Se der, eu, né, leio a Bíblia. Se der, eu rezo. Se der, eu vou para a missa nos domingos. Se der, é tipo assim, Deus, se tiver uma brecha, Deus, né, eu dou ali né, uma hora para Deus se eu tiver brecha no meu horário. É assim. Só se abrir uma brecha no seu horário que a pessoa dá atenção a Deus e olhe lá. É muito triste isso, né? A pessoa não tem noção, não tem ideia, né? De que a nossa vida é Deus. A pessoa não pensa, não tem essa reflexão, esse pensamento. E aí a pessoa fica questionando depois por que está dando errado, porque as coisas estão difíceis. Não entende porque o mundo está do jeito que está. Porque as pessoas estão tomando essas atitudes, porque o mundo está assim, de cabeça para baixo, assim, as pessoas estão, né, se degradando, né? Cada coisa terrível que a gente vê. E as pessoas não entendem, eu não entendo o que está acontecendo. Cadê Deus? Assim, tipo, cadê Deus? Cadê Deus? Mas elas não se enxergam. Não enxergam as atitudes que estão tomando, que são consequência de suas atitudes, de suas escolhas. Né? E a cruz e tudo isso que Deus permite é justamente para as pessoas pensarem, né? Despertarem, refletirem, né? E as pessoas ainda não caiu a ficha, né? Para muitos ainda não caiu a ficha. Eu não digo todos, né? Mas tem uns que ali despertam, né? Mas ainda muitos estão ainda meio assim perdidos, estão tão distraídos olhando superficial que não vê que isso é muito mais profundo, não tem nada a ver com, sabe? Assim, a parte não tem nada a ver, assim, vamos dizer assim, elas não conseguem enxergar que tudo isso que acontece exteriormente que ela vê é espiritual. É tudo consequência das ações humanas. Atitudes, decisões, vida de pecado, vida de ofensa a Deus, de falta de respeito para com as leis de Deus, falta de amor, de gratidão para com Deus, e tudo isso é consequência. O homem fora da proteção de Deus, o homem sem Deus, toma só decisões assim de destruição, de trevas, decisões que não faz bem, que não traz bem, mas só confusão, só destruição, só desamor, né? E a gente tá vendo, né? A gente vê e as pessoas não refletem isso, né? Não meditam no que está acontecendo, que é tudo consequência, né? Da vida de pecado em que as criaturas se encontram, né? A vida de egoísmo, a vida
de suas próprias vontades, escolhas ali de individualismo, né? Interesses próprios, né? De poder. É muito triste, né? E aí as pessoas não dão essa atenção para a alma, para a vida espiritual, a vida com Deus, ter essa relação com Deus. Né? É o que vai iluminar, né? É o que vai fazer as pessoas enxergar a realidade das coisas, né? Que muitos ainda não vê, não estão vendo a realidade das coisas, não estão enxergando o que é para ser enxergado, né? Estão totalmente assim fora da realidade, não estão enxergando que tudo isso é consequência da vida fora de Deus, vida de pecado, né? Tudo é consequência. Aí Deus está permitindo tudo isso para despertar. Todas essas cruzes, flagelos, castigos, é tudo amor de Deus. Para acordar, para despertarão para a realidade, né? Da realidade da vida de cada um. Estão ali vivendo, que não enxergam. Só estão vendo a vida do outro, apontando a vida para o outro, mas não enxergam o que, a vida que estão levando, né? Acho que está tudo certo, né? Na vida delas, né? Até mesmo quem está mesmo ali, quem é cristão, né? Quem está dentro da igreja, né? Que só está fisicamente dentro da igreja, mas espiritualmente, né? Mais distante que muitos aí que nem frequenta, que nem é cristão, né? Então, assim, né? As pessoas elas estão querendo essa paz, né? Buscar a paz. A gente tá vendo, né? Que as pessoas estão ali querendo buscar a paz, mas quer ter essa paz e essa felicidade, mas o problema é que estão buscando de forma errada, nos lugares errados. Estão querendo ali a paz no, em apoios humanos, né? É o que a gente vê, né? E a gente sabe que a paz é só em Deus. A felicidade é só em Deus. Ele que é a nossa felicidade, a nossa paz. E o que nos dá paz é Deus, né? Porque assim, a gente quando a gente vai ter uma vida com Deus, não quer dizer que a gente não vai mais ter cruzes nenhuma, não vai passar por situações ali difíceis, vai passar, né? Vai passar, né? Depende dos propósitos de Deus, né? Ele permite situações para o bem da própria alma, para reparar o coração dele, para reparação das ofensas. Ele permite situações na nossa vida, né? E também para nos santificar, né? Nos purificar. Então é só bem, né? E a gente não deixa de sofrer, passar por sofrimentos com Deus, na proteção de Deus, viver em Deus, em amar, em dar atenção a Deus, né? E, e tudo assim, a gente vê essa paz que a gente vive, toda essa paz, como a gente está falando, é para se dedicar mais a Ele, né? Para dar mais atenção a Ele, é para Ele, né? E tudo que a gente faz é para Ele, né? E se a gente passa por sofrimento, para a maior glória dele, para reparar, né? Em nome de todos, de tanta ofensa, né? De tanta ingratidão. E, e as pessoas não entendem isso, né? Elas querem a paz, estão buscando a paz, felicidade, mas o problema é que numa direção oposta, né? Totalmente assim, longe de Deus, fora de Deus, da maneira delas, né? Enquanto essa luz, né, penetrar nos corações, enquanto elas não entenderem isso, elas nunca viverão em paz, né? E assim, e a gente está aqui vivendo nesse mundo, assim como todo mundo, né? A gente que vive na divina vontade, a gente está aqui no mundo, está vivendo, está vendo tudo o que está acontecendo, né? A gente está vivendo, está vendo a realidade, mas a gente não se perturba diante disso, né? A gente se entristece, a gente sofre, né? A gente é humano, né? Mas assim, espiritualmente a gente está em paz, que a gente sabe os motivos do para quê, né? Sabe que Deus cuida e tem os motivos dele estar permitindo tudo isso. A gente confia em Deus, né? Então a gente fica em paz porque a gente tem essa vida com Ele, a gente vive pela verdade, né? Não pelo sentimento, mas pela verdade de Deus, né? Na verdade, né? Pelos conhecimentos da verdade. Então, assim, espiritualmente, a nossa alma, a gente não vai se perturbar, entrar em desespero, acabou tudo e, né, e ficar
entrar em pânico, em desespero, como a gente está vendo muitas pessoas aí se entregando, né, diante das situações e se desesperando, entrando em pânico, né, tendo ansiedades, né, desespero, né, falta de esperança, de confiança, né, a gente está vendo aí as pessoas assim, diz que já não aguenta mais, não aguenta mais, mas elas precisam compreender, né, que enquanto elas estiverem buscando no mundo as coisas, querendo buscar essa paz, essa felicidade, essa ordem que elas buscam na, por meio de uma direção oposta a Deus, da forma delas e apoios humanos, essa paz nunca vai chegar para elas, né? Nunca vai chegar. Elas nunca vão sentir essa paz, essa felicidade, porque é Deus que é a nossa paz, é Deus que traz essa paz, né? Mesmo diante das situações, a gente fica em paz. E essa felicidade é Ele. É só Ele que vai trazer ordem, né? Tanto interiormente para nossa alma, como exteriormente no mundo. É Ele. E as pessoas precisam entender. Enquanto as pessoas não buscarem a Deus, não viver na graça de Deus, respeitando as leis de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas, ser grato, reconhecer o amor de Deus, enquanto não viver de acordo, as coisas não vão se endireitar. As pessoas precisam entender isso, que é só Deus. Né? E alguns já estão entendendo, né? Porque eu vejo dos vídeos que Jesus me mostra, eu vejo os comentários, né? Alguns já estão percebendo e fala, né, que o homem não é de confiança, que não dá para confiar no homem, só Deus para mudar todas as coisas, né? Já eu vi muitos comentários, só Deus que para trazer essa paz, essa ordem, né? Isso que a gente espera, só Deus que a gente podemos esperar e confiar. Então alguns estão despertando, graças a Deus está despertando. Então toda essa situação é para isso. É para as pessoas enxergar que não é o humano que vai resolver a situação, né? Vamos dizer assim. Não é o humano que vai trazer essa ordem, essa paz, essa felicidade e tudo isso, né? Que as pessoas ali buscam, né? Mas buscam das formas erradas, da maneira dela, da forma delas, né? E ficam ali idolatrando e deusando uma pessoa como ali a solução do problema da humanidade, né? E não é, né? Não é. Então, por isso que Deus está permitindo tudo isso para elas entenderem. Que, vamos dizer assim, a solução para para essa paz e esse tempo de felicidade dessa paz chegar é Deus, só Deus, né? E assim, e a gente vê também dentro da igreja, né, essa questão, né? Porque de colocar o homem como centro, né? O homem, eu já escutei mesmo até do padre da minha paróquia que ia falar que o homem é o centro de todas as decisões. O homem é o centro, né? Nem é Deus que é o centro da nossa vida, mas é o homem. Então, assim, até na igreja isso já entrou, né? Estão deixando muito Deus de lado e colocando o homem como centro, né, de vida, né? Como centro de decisões, o homem, e não Deus. Né? Não as leis de Deus, a palavra de Deus, mas ali o homem, né? Ali para as decisões estão sendo tomadas para não agradar a Deus, mas para agradar um grupo de pessoas, para agradar as pessoas, as escolhas das pessoas. A gente está vendo isso entrar dentro, infelizmente, dentro da igreja, né? É, as coisas sendo pregadas e feitas, tudo nessa direção, né? Do homem, para agradar o homem, não a Deus. Né? Como a Jesus está falando no final do nosso vídeo, que é muito forte, né? O que Jesus fala. E já no final aqui do vídeo, ele fala justamente isso, que ele ensina totalmente o oposto. E isso não é para nós. Os filhos dele não é para gente, não é para gente viver dessa forma. Né? E ele nos ensina a viver o oposto. Aí contra toda essa doutrina e essas coisas que estão aí ensinando, né? Que a gente está vendo, principalmente dentro das igrejas, essa teologia da libertação, esse negócio de prosperidade e esse negócio de o racionalismo, humanismo, né?
é, tudo muito ali exterior humano, humano cuidado do humano, e a vida espiritual das pessoas estão deixando ali, né, ali de lado, né, não fala, né, sobre vida, são muito poucos que pregam a vida espiritual e que dá uma direção espiritual que ajuda, né, aí dá esse alimento para a alma, né, as pessoas estão preocupadas em alimentar o humano, o físico ali, em agradar as pessoas, né? Os próprios sacerdotes, as atitudes dele é para agradar as pessoas, para não ficar mal visto pelas pessoas ali, para não ser julgado pelas pessoas, né? Para agradar mesmo, né? A vontade humana das pessoas ali, daquelas decisões que elas tomam e e estão deixando de falar a verdade, né? De orientar, né? De conduzir as pessoas e falar a verdade, né? Para se autoproteger. Então a gente está vendo isso, né? Jesus nos, como ele está falando aqui já no final, né? Que ele nos ensina a fazer o oposto, né? E contra toda essa doutrina, esses ensinamentos do mundo, né? Então, como ele está falando, o mundo te ensina para você ser próspero, né? Para buscar as coisas do mundo, para buscar poder, para mentir, né? A inveja, a vingança, para mentir, para conquistar algo. E ele nos ensina totalmente o oposto. E ele, para a gente, né? Para não seguir, fazer o oposto, não ir se deixar se seduzir por essas coisas, né? Mas aí ele fala, né? Que é amor, 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 né? Ser sincero, verdadeiro, humilde, né? E não buscar essas coisas do mundo, né? Porque ele está falando que ele não vai dar coisas ali, né? É, conquistas no mundo, né? Como ele está falando, não é isso, né? Mas é uma família, filhos, uma família harmoniosa, a paz, né? A ordem. E o que ele vai dar totalmente o oposto. Ele não fica dando prioridade. É claro que ele providencia aquilo que é necessário para a sobrevivência, mas não é uma coisa que ele vai estar dando importância e colocar em primeiro lugar. Porque ele sabe que o mais importante é a alma, que as almas são eternas. Então, ele vai dar prioridade para o espiritual, o cuidado da alma, né? Então, as pessoas confundem muito e usam a palavra de Deus, né? Para essa questão de prosperidade, como ele estava falando, esse negócio de coach, muitos coaches, né? Muitos cristãos coaches de prosperidade, ficam mostrando, como a minha vida é incrível, né? Como eu sou próspero em todos os âmbitos, né? Financeiro, sou próspera com os filhos, no caso, então fica mostrando, né? Toda essa prosperidade. E usa da palavra de Deus, né? Para mostrar, exteriorizar, aquele negócio exterior, mas interiormente, né? Não tem aquela relação com Deus, não tem esse conhecimento de Deus, não vive pela verdade, não, né? Mas se serve da palavra de Deus para os seus próprios propósitos ali, para ganhos mesmo, né? Pessoal ali, né? E se serve de Deus para isso, para ganhar mesmo, ganhos para si, né? Tanto com relação às pessoas, né? Para ganhar ali, as pessoas têm uma boa visão de você, de ganhar elogios, né? Mostrar para as pessoas que você é incrível, mas também faz, né, ali as coisas em direção a Deus para ganho mesmo próprio ali, para Deus abençoar, para Deus derramar graça, bênçãos, para ganhar alguma coisa de Deus, né? Então não faz mesmo por amor a Deus, né? Não vai à igreja por amor a Deus, por amar a Deus, por Deus, né? Mas vai lá para cumprir um preceito, vai por ir, mas sem nenhum amor para com Deus, né? Então, é isso, né? Esse vídeo assim, muito incrível, né? Muito forte. Né? Muito forte mesmo esse vídeo sobre os cadernos de Valtorra, tudo que Jesus falou. Amém, Fiat.